TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, começa agora o programa Com a Palavra, edição especial. Nós faremos um balanço do ano de 2019 das atividades parlamentares e também sobre o planejamento das ações para 2020. Meu entrevistado de hoje é o vereador Fulvio Saulo. Vereador, obrigada pela participação nesse programa, edição especial. Eu que agradeço, Mara. É muito bom estar aqui com a Palavra, né, e falar com os nossos telespectadores da TV Câmara. Vereador, vamos começar fazendo um balanço de 2019. Foi um ano bem produtivo. Me fala sobre os projetos aprovados. Tiveram alguns voltados principalmente ao turismo, de sua autoria. É verdade. A gente, no ano de 2019, tivemos uma preocupação de termos projetos voltados a várias áreas, né, para a gente realmente ter projetos com qualidade, não com quantidade, que fossem realmente mudar a vida das pessoas que moram em Natal. Então a gente teve essa preocupação. Na questão do turismo, a gente teve aprovado, né, no final do ano um projeto que cria o roteiro turístico ecológico de Natal, e esse projeto tem a finalidade de fazer com que o turista que goste de ecologia, que é o ecoturismo, é um tipo de turismo que está crescendo bastante no Brasil e no mundo, faça com que esse turista conheça as nossas belezas naturais, além do Forte do Reis Magos e do Morro do Careca, que são as mais visitadas, né? A gente está até com problema no Forte, mas que eles conheçam também nossas EPAs, as zonas de proteção ambiental de nossa cidade, o Parque das Dunas, o Parque da Cidade, e também o Baobá do Poeta, que fica na Rua São José, e o Bosque das Mangueiras. Então a preocupação nossa, a intenção nossa é fazer com que a prefeitura crie esse roteiro, claro, logicamente com o trade turístico como um todo, para que dê conhecimento às pessoas que visitam Natal e o próprio natalense também, para conhecer nossas belezas, que a gente geralmente viaja e conhece outros lugares e não conhece Natal, que é uma cidade linda, uma cidade encantadora de todas as formas. E na questão do turismo a gente ficou realmente triste em ver, né, nesses últimos meses aí, no noticiário, a questão do Forte do Reis Magos, que está em reforma a passos lentos há 2 anos e só ficará pronta provavelmente em 2021. Isso é uma perda gigantesca para Natal. O vereador, tem a alta estação de 2020, né? Tanto no início do ano quanto no meio do ano, isso vai prejudicar o movimento turístico na cidade? Com certeza. Além da falta de informação, os turistas chegam, né, e não sabem, procuram o forte e chegam na porta e veem que ele está fechado. Isso é uma inércia muito grande. Eu tenho dito que sou favorável a que a gestão de alguns equipamentos públicos seja privada, porque isso funciona, a pessoa pagaria uma taxa para manutenção daquele equipamento, mas você teria o forte sendo visitado e trazendo recursos para a nossa cidade, né? Porque essas empresas elas vão pagar impostos, elas vão gerar empregos, e a gente perde muito vendo um equipamento como esse histórico. Isso aqui, a Fortaleza dos Reis Magos está aqui, é o marco inicial do nosso município. Natal nem existia ainda, e a gente perde com isso, ver turistas do mundo todo querendo conhecer a Fortaleza dos Reis Magos e não podendo. Então a gente fica triste. A prefeitura, mesmo não sendo a responsável, ela deveria buscar uma forma, junto ao IPHAN, junto ao governo do estado, de agilizar esse procedimento, que na verdade, inclusive tem até questões de licitação aí que estão pendentes. Vereador, fora a falta de segurança, né? Porque quando não tem movimento, não tem turista, fica um local esquisito e acaba favorecendo a violência. Mara, na verdade a insegurança ela está generalizada, né? As pessoas perguntam, porque aí fala do bairro tal, eu disse, olha, a insegurança é em Natal toda. Você corre o risco de ser assaltado no centro da cidade, em Candelária, em Capim Macio, na Cidade da Esperança, em Ponta Negra, em qualquer lugar você corre de ser assaltado, né? Então a gente um tema que a insegurança virou um tema tão preocupante na última década, pelo menos, que as pessoas esqueceram, né? Não é esqueceram, elas deixaram a questão da saúde e da educação de lado por causa da questão da insegurança. Então as pessoas veem assim, eu primeiro preciso estar vivo, né?
para depois você buscar saúde e buscar educação. Então, a segurança realmente é um tema que, se você fizer uma pesquisa em nossa cidade, é o tema mais preocupante hoje. Na verdade, deveria ter um equilíbrio, né, entre a atenção do poder público aos três: a saúde, a educação e a insegurança. No meu entendimento, esses três seriam as únicas atribuições do poder público. O resto deveria ser tudo privatizado, privado, entendeu? O poder público tem uma ineficiência muito grande ainda na questão de gerir. Isso é muito, muito triste. Existe uma descontinuidade quando muda um governo para outro, as políticas mudam, né, e as prioridades mudam. Então, é muito ruim a gente ver essa descontinuidade, e quem sofre mais é a população que mais precisa. Vereador, ainda sobre o tema turismo, foi discutido na Câmara durante o ano de 2019 algumas praias que estão impróprias ou para o banho ou pela questão da infraestrutura para receber turistas. Isso também acaba movimentando esse fluxo de turistas na cidade. Não tenha dúvida, é ruim para o turista, é ruim para o cidadão, né? Eu tive recentemente frequentando as praias urbanas nossas, e você vê você recebe a informação no noticiário que as praias estão impróprias para banho, você pensa que vai chegar lá e a praia não tem ninguém tomando banho, mas está cheio de banhistas, porque as pessoas não são informadas, não é? E terminam tomando banho nessa água que tem coliformes, e terminam, muitas delas, adoecendo, né? Então isso é muito, muito triste numa cidade turística como a nossa, essa quantidade de praias impróprias para banho. A gente fica triste. E a gente muda um pouquinho de assunto. Eu, como mulher, me orgulho de falar sobre isso, porque os parlamentares aqui da casa tiveram longos debates, e precisos também, no combate à violência da mulher. O senhor foi propositor de vários projetos que combatem isso, a violência, que garante os direitos das mulheres. Me fala um pouquinho sobre esses projetos. Olha, Mara, como a gente falou na questão da violência urbana, a violência fora de casa, a violência contra a mulher, ela acontece muito dentro de casa. E nós percebemos essas demandas. Quando eu cheguei à Câmara, há um ano atrás, mais ou menos, eu tinha na minha mente de buscar muita questão do turismo, muita questão do esporte, mas ao chegar aqui eu percebi o quanto todos nós, a sociedade como um todo, não só os vereadores, não só os políticos, mas todos nós precisamos abrir os olhos nessa questão da violência contra a mulher. Claro que a violência contra o idoso, a violência contra a criança, todo tipo de violência tem que ser banida da nossa sociedade. Mas a com a mulher é preocupante, porque com o estudo eu percebi que há tipos de violência que as pessoas nem percebem. O grito, o empurrão, e assim que começa, né, as pessoas não percebem que isso é um tipo de violência no dia a dia, fica banal, mas isso vai se agravando, começa com espancamento, e às vezes o espancamento mais grave, e óbito ou pessoas ficando inutilizadas. Então nós tivemos essa preocupação, demos entrada aqui em alguns projetos, temos o que proíbe que pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha possam participar de concurso público no município e até mesmo entrar como cargo comissionado na prefeitura. Nós temos aquele que obriga os condomínios a fixarem em locais visíveis cartazes informativos sobre os tipos de violência, onde denunciar, não só pelo número 180, mas fazer denúncias e saber os tipos de violência, como a pessoa deve proceder quando tiver essa informação. Temos também o dia do Laço Branco, que a pessoa pode pensar que um dia só pode parecer pouco, mas esse dia é somente uma data comemorativa no sentido de fazer com que as pessoas debatam o tema de forma mais aberta e mais clara. Então, o dia 22 de setembro, como o dia do Laço Branco, é para homens em defesa contra a violência da mulher, né? Então, a gente teve essa preocupação, estamos buscando, juntamente com as vereadoras mulheres também, que tem essa pauta feminina, mas nós, enquanto homens, entendemos que devemos ser os mais conscientes em relação a esse tipo de violência. Vereador, e só em pautar esse debate no Legislativo já é pouco, mas já é um começo. E continua esse debate com os projetos de lei, esse projeto de fixar em condomínios, cartazes, isso é uma ajuda, é um pedido de ajuda. Às vezes a mulher não sabe a quem recorrer, não sabe por onde começar.
qual é o primeiro passo dessa rede de atendimento, né? E tendo informação ali próximo dela, a mulher se sente até mais acolhida dentro do próprio condomínio, dentro de casa, já tem uma informação dizendo, olha, você pode recorrer, isso aqui é uma agressão, você tem que abrir, se atentar a isso. E vai além, Mara. Na verdade, não só a mulher, a gente quer que o vizinho tenha esse conhecimento e tenha as formas de denunciar, porque às vezes, muitas vezes, o vizinho sabe do que está acontecendo. E aquela mulher não tem força para fazer essa denúncia, ela não tem coragem, ela tem medo. Né? A violência psicológica, que é extremamente comum, as pessoas não sabem como fazer. Porque não deixam marcas visíveis. Isso, mas ela está lá, ela sendo submetida porque depende financeiramente do cônjuge e do companheiro, na verdade. Então, o vizinho sabendo, aquelas pessoas que moram próximas sabendo, pode gerar e deve gerar esse tipo de denúncia, e essa é a nossa intenção, é fazer com que não só a vítima, mas as pessoas que estão nas proximidades também façam a denúncia. Em 2020 os debates seguem sobre isso. Com certeza, na verdade tem que ser um debate diário até que esse tipo de violência suma da nossa sociedade. Um fórum de debates permanentes, não é, vereador? Isso. Durante o ano de 2019, o vereador Fúvio também teve alguns projetos voltados à inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista, também que envolve familiares de pessoas com síndromes de Down. Quais são esses projetos e quais os benefícios? Mara, a nossa intenção é tentar incluir essas pessoas que estão à margem, vamos dizer assim, à margem da sociedade, porque elas não têm opções. E eu fiquei também estarrecido como nós, sociedade, não entendemos a importância de conhecer um pouco mais sobre essas pessoas. E há casos de abordagem em blitz, por exemplo, que criança está dentro do carro de forma agressiva e o policial dizer ao pai que essa criança é mal educada, isso deixar a criança com mais aflição ainda. Então a gente precisa ter um cuidado com essas pessoas, e a nossa intenção quando criamos a Seção Azul é que obriga os cinemas de Natal a terem uma sessão especial para pessoas com o transtorno do autismo, que tenha um som mais baixo pela sensibilidade deles, a iluminação não seja totalmente desligada, porque também eles têm essa sensibilidade. Então é uma forma de dar mais uma opção de lazer para que a família e esse indivíduo saiam de casa, tenham uma opção diferente, sem que eles sejam constrangidos ou sem eles sejam, vamos dizer assim, esquecidos. Então pode parecer pouco, mas é uma sementinha que nós estamos plantando. Também demos entrada em que a Prefeitura de Natal, em suas construções de imóveis, né, residenciais, elas reservem 1% desses imóveis para famílias de pessoas com autismo. Então, também uma forma de dar a essas pessoas que têm uma necessidade especial de ter também essa inclusão. Então, a gente acha que está somando muito com essas duas proposições e, aos pouquinhos, iremos ampliar isso. Vereador, imagine a família e a criança com transtorno do espectro autista que não tem muita opção de lazer, né? Pela sensibilidade ao som, à luminosidade, e de repente tem uma oportunidade de conhecer mais sobre cinema, visitar um cinema, assistir um filme que gosta. É um grande passo para a inclusão. Não tenha dúvida. E o crescimento, a gente fica impressionado o quanto vem crescendo o índice, né, de pessoas, né, com o transtorno do autismo. A gente fica impressionado, é grande. E quem não conhece uma pessoa, né, que tem E a gente pensa que é só criança, às vezes, pois né? Ano passado, na Assembleia, houve uma audiência em que um juiz foi a falar e disse, eu sou autista, né? Mas ele, com o tratamento, com o acompanhamento, né, com tudo, ele se tornou juiz e é um profissional totalmente independente. Vereador, quando a gente fala sobre esses projetos de inclusão, já vai se direcionando também para os projetos voltados à saúde. Tem um projeto, eu tenho um cachorrinho, então me sensibilizo com certos projetos voltados à causa animal. Um projeto de sua autoria que incentiva denúncias de pet shop, né? Pet shops, quando vêm alguns animaizinhos com maus tratos, de
estimula a denúncia. Isso. É importante, não é, vereador, estimular isso, porque os maus tratos contra animais é crime já. Pois é, Mara. A gente, como você vê a sociedade, como ela está perdida, né? É maltrato contra animal, é maltrato contra seres humanos, contra mulher, contra idoso, contra criança. Então a gente buscou também na questão dos pets, que hoje é totalmente diferente. Um animal é tratado hoje dentro de uma família totalmente diferente do que a gente tinha há 30, 40 anos atrás, que geralmente era um cachorro ou gato, colocava o resto da comida ali e esse animal se alimentava. Hoje não, ele tem que ter vacina, ele tem que ter banho, tosa. É até questão de saúde pública. Isso, banho, tosa, né, medicação. E então a gente teve a intenção de fazer com que os pet shops e similares, eles sejam obrigados a denunciar quando eles perceberem algum tipo de maus tratos. Claro que em pet shops esse índice não é tão alto, mas o que for denunciado já é importante para que essa pessoa pare de fazer maus tratos com animais. Como eu lhe disse no início, a gente buscou, nesse um ano que estamos na Câmara, atender a todas as demandas da sociedade, que seja ela qual for. Então, nós temos que legislar para todos e a gente está nessa linha. Vereador, 2020 é um ano importante para a cidade, um ano de muitos debates na Câmara. 2019 já tiveram vários debates sobre a revisão do plano diretor, tiveram fóruns de debate, tiveram audiências e 2020 não será diferente. A expectativa é que o projeto chegue ainda no primeiro semestre, chegue à casa, né, o projeto de revisão do plano diretor. É preciso os parlamentares e a sociedade estarem preparadas para essa votação. Eu tenho dito que esse é o tema mais importante que Natal vai debater nos últimos 12 anos, porque a última vez foi em 2007. Né? Então, o plano diretor, para quem não sabe, é um instrumento que rege como as cidades crescem. Né? O reordenamento urbano. Mas assim, ele tem a legislação que o cria. E assim, a gente precisa estudar sobre isso, não só os vereadores, o cidadão também. A gente está fazendo uma proposta, inclusive, de levar a Zona Oeste, antes de chegar à Câmara, a gente levar a Zona Oeste, um debate desses foram feitos em outras regiões, e a gente vai levar para a Zona Oeste, que é uma região que eu nasci e me criei, e é esquecida, vamos dizer assim, pelo plano diretor, para que a gente debata o crescimento daquela região. Então tem muitos bairros que ele é simplesmente residencial, que ele provavelmente deveriam se tornar mistos, né? Que tenham comércio, que tenham outro tipo de finalidade, para que ele se desenvolva ainda mais. Os bairros que são somente residenciais, eles têm dificuldade quando você vai empreender, quando você vai colocar comércio. E isso é ruim, as pessoas têm que se deslocar. Se nós observarmos em Natal hoje, as pessoas moram no bairro, buscam a saúde em outro bairro, trabalham em outro bairro e buscam lazer em outro bairro. Um plano diretor bem elaborado, e isso esse vai ser uma mudança, mas ele vai levar um tempo, ele faz com que os bairros eles sejam autossuficientes. Então, as pessoas morarem num bairro, terem seu atendimento de saúde, terem seus filhos matriculados numa escola, e ter até o lazer nesse bairro, você vê o quanto se economiza de transporte, de estresse, de tempo, né? Porque as pessoas não têm que se deslocar tanto, elas vão viver ali. Claro, ninguém vai ficar preso num bairro, mas no seu dia a dia você tiver o bairro, no final de semana você faz o que você quiser. Então, a gente está estudando bastante sobre isso, né? Não é só a questão de potencial construtivo, não é só a questão da altura dos prédios, falar para o leigo, que as pessoas se preocupam muito com isso. O plano diretor ele é muito mais do que simplesmente a altura de prédio e a quantidade de residências. Então a gente está estudando bastante sobre isso. Os vereadores devem também se aprofundar, o tema vai chegar a essa casa, como você bem disse, no primeiro semestre, e a gente tem que estar bem aprofundado para a gente ter o melhor para as pessoas que mais precisam, aquelas pessoas que moram, né? E Natal está perdendo muito. Você vê nos últimos anos o que a gente perdeu para Parnamirim, São Gonçalo e Extremóis principalmente, é impressionante. As pessoas agora estão morando nesses bairros, nessas cidades. Ela paga IPTU lá, paga taxa de iluminação, paga taxa de limpeza e vem
para utilizar a estrutura de Natal, a da saúde, muitas vezes da educação. Ele vem, traz o filho, bota na escola, então o trânsito fica caótico, né? E a gente não tem o recurso que eles deixam nas outras cidades, e Natal vem perdendo muito com isso. Você vê o crescimento de João Pessoa, o crescimento de Fortaleza nas últimas décadas é extremamente desigual. Eu, inclusive, irei agora a João Pessoa para fazer um estudo, uns vídeos da Orla, um comparativo, e a minha intenção é em breve, a João Pessoa, para a gente fazer o comparativo de Natal. Com o quanto a gente perdeu. Vereador, em 2020, além dos debates, além da apreciação do plano de revisão, da revisão do plano diretor, também o senhor vai propor vários debates, audiências, também vai trazer esse tema para ser debatido aqui na Câmara em 2020, paralelo à votação. Claro, a gente tem... Quanto mais nós tivermos o tema debatido, e vamos dizer assim, mastigado, melhor serão as conclusões. Eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho sempre pautado meus trabalhos na linha do bom senso, na linha de que a gente precisa crescer com responsabilidade, a gente tem que cuidar do meio ambiente, a gente tem que cuidar da sociedade, mas se a gente ficar só cuidando do meio ambiente, a gente não vai crescer e a cidade vai perder. Na verdade, Natal vai deixar de existir, porque com a falta de recurso, em breve, a gente terá funcionários sem receber salário, a gente terá a cidade sem ter as crianças matriculadas na escola, que é o que a gente tem visto. Estagnada, né? Parada. Os postos de saúde sem funcionar. Então, a gente precisa de recurso e o plano diretor dá isso, porque teremos empreendimento, teremos pessoas investindo, empresários investindo na cidade para que ela volte a crescer. Ela está parada. Vereador, e falando sobre o trabalho das comissões aqui da Câmara, 2019 foi um ano muito produtivo. A maioria das comissões, se não todas, zeraram a pauta de projetos. Isso significa que todos os projetos que estavam previstos para apreciação em 2019 foram votados e 2020 começa sem nenhuma pendência. Então foi muito boa a produtividade. Olha, Mara, pelo menos nas duas comissões que eu faço parte, nós zeramos a pauta. E eu fui um dos que mais cobrou que a gente fizesse isso. Por quê? A Comissão de Justiça e a de Educação que eu faço parte, para mim são as mais importantes, que na verdade é Justiça e Educação, Cultura, Desporto e Tecnologia de Informação. A de Justiça, todos os projetos que se iniciam nessa casa, ela primeiro tem que passar na Comissão de Justiça para saber se ela é legal, se ela cumpre o que diz a Constituição Federal, o que diz a Constituição Estadual e o que diz a Constituição Municipal, que é a nossa lei orgânica. E depois tem a de Educação. Eu disse aos presidentes que é muito injusto a gente segurar projeto dos outros colegas que estão com interesse, inclusive os projetos são para a sociedade, de a gente deixar esses projetos travados. Então, eu tive muito orgulho de fazer parte dessas duas comissões, trabalharei para permanecer em ambas, e a gente tem muito trabalho cobrando para que elas tragam temas relevantes. Na de educação, por exemplo, a gente tem que iniciar o ano cobrando o início do ano letivo, né, as crianças, e que todas as crianças em idade escolar em nosso município, que precisem do poder público, têm que estar matriculada. Isso é uma missão que a gente tem que ter de fazer com que essas pessoas tenham uma diferença menor no seu futuro. Porque eu vejo uma criança que tem condições de pagar uma escola particular e a criança que está fora de sala de aula, ou só entra na sala de aula 2, 3 anos depois do ano que tem, você veja que essa criança vai competir com uma que desigualmente terá maiores chances, né? Então, é muito injusto a gente ver crianças fora de sala de aula. Verdade, isso é um tema bem importante, porque às vezes a criança, depois, né, na vida adulta, não tem condições de pagar uma universidade, mas também não consegue entrar em uma universidade pública porque não teve um ensino fundamental e um ensino médio público de qualidade. Exatamente. Então tem que ser revisto, né, essa questão. A gente tem, para mim, nós começaremos o ano com essa temática. Vereador, e ainda falando sobre as comissões, como o senhor bem falou, a Comissão de Justiça é a porta de entrada. Todo projeto que tramita pela Câmara, primeiro vai para a Comissão de Justiça. E o critério é sempre a legalidade? Vocês analisam sempre a constitucionalidade do projeto? Mara, infelizmente, nem todos pensam assim. Eu sou dessa linha. O projeto pode ser de quem for, pode ser do vereador que for, pode ser do executivo, pode ser do prefeito.
Se for legal e cumprir as normas legais, eu voto favoravelmente. Mas os colegas têm a sua autonomia e eles votam com a consciência de cada um. Mas o certo, o correto, é para que os projetos sejam pela linha da constitucionalidade. Vereador, para finalizar a nossa entrevista, me fala sobre os planos para 2020. Já falamos um pouquinho, né, sobre a continuidade dos trabalhos nas comissões, mas me fala qual é o planejamento para o ano de 2020? Olha, Mara, um papel mais importante do vereador, eu vejo, é o de fiscalização. Fiscalizar. Inclusive, a gente tem o nosso Fiscalize, né, com 2 e's, fiscalize.com, a gente sempre fala nele, que é um canal que as pessoas possam fazer denúncias e críticas para que chegue ao nosso mandato e a gente vá cobrar do Executivo ou do Legislativo. Então, o ano de 2020 será um ano de muita fiscalização. Como eu disse, a gente vai cuidar dessa questão do turismo, porque eu acho que o turismo é uma fonte de renda inesgotável para a nossa cidade, pelas belezas que nós temos, que gera emprego, gera renda. E vamos buscar também fiscalização nas unidades de saúde e nas escolas. Agora, no início do ano, vamos começar efetivamente dentro das escolas, cobrando da comissão, mas a gente, enquanto mandato, iremos visitar as escolas para saber como é que está o início do ano letivo e o quanto de crianças estarão fora da sala de aula. Isso a gente vai ser muito firme durante o ano todo. O site é o www.fiscalize.com. Então vai lá, faz a denúncia, que serão relatadas e enviadas para a secretaria responsável, não é isso? Exatamente. E é bem fácil. Você não precisa sair de casa, pega o celular e faz pelo celular mesmo. Bacana. Agradeço demais a sua entrevista, vereador Fúvio. Um bom 2020 pela frente. Obrigado a você, Mara. Sucesso também a você e toda a equipe aqui da TV Câmara. Bacana. E eu agradeço a sua companhia. Até a próxima edição. TV Câmara, a TV do povo de Natal.